Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalismo, que é a minha empresa de análise e recomendações de investimentos. É como é tradicional, às sextas, vamos fazer mais um vídeo da nossa série Barganhas da Bolsa. Já deixo claro o convite para quem não se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo, dá um like, compartilhar e não esqueçam de deixar aqui nos comentários quais as ações que vocês queiram que nós comentemos nos próximos vídeos. Essa lista que eu vou mostrar hoje aqui, que traz avaliação e análise dos nossos analistas, é composta, ou foi composta pela aqueles ativos mais pedidos por vocês, E claro, deixem também nos comentários o que vocês acham dessas ações aqui que eu vou comentar. Isso é importante, pessoal? O fato da gente recomendar ou não, ou o fato da gente entender que a ação aqui é uma barganha ou é uma cilada, não quer dizer que ela vai subir ou cair. E aqui a desculpa é sempre a gente falar sobre as empresas e trazendo uma avaliação muito mais fundamentalista, mas o que a gente acha do momento das empresas, tá? Então aquelas que a gente acha que não está tão interessante agora, a gente considera uma cilada, Mas não é nada pejorativo, a gente respeita todo mundo que acompanha e que trabalha nessas empresas, e aquelas que a gente entende que estão no momento interessante, a gente classifica elas aqui como barganhas, tá? Então essa é a nossa listagem de hoje. Começando aqui com a Petrobras, que foi a mais pedida de todas, Eu já deixo até de maneira antecipada aqui que eu fiz um vídeo falando sobre a Petrobras de maneira específica essa semana e do porquê a gente recomenda venda nas ações da Petrobras. Ela divulgou bons resultados, como já era esperado. Isso não é exclusivo da Petrobras, As principais petroleiras estão divulgando bons resultados, basicamente porque o preço do petróleo continua em preços elevados e também porque essas empresas acabaram aumentando aí o volume de vendas, Então nós tivemos um ótimo resultado da Petro, receita subiu para 170 bilhões, uma alta de 40% nesse último trimestre, no terceiro em relação ao mesmo período do ano passado. O lucro ultrapassou 46 bilhões de reais, uma alta de 48%. Eles anunciaram um pagamento de dividendos, em torno de R$ 3,34, 35, que vai ser pago em duas parcelas, a primeira no dia 31, até o dia 31 do 12 desse ano, e a segunda dia 31 do 1 de 2023. A data de corte é dia 21, Então tem que dormir com as ações do dia 21 para o dia 22, aí vai receber esses dividendos. Qual é a grande questão da Petro, pessoal? É o futuro, A gente entende que vai ter uma probabilidade muito grande de ter mudança de política de preços, os dividendos, até porque com a entrada do PT é muito mais provável, Isso não é uma questão de certo nem errado, é uma questão bem pragmática mesmo, Deve aumentar os investimentos da Petro, e a gente entende que o interessante nesse momento, como acionistas da empresa ou acionistas de empresas, é estar posicionado naquelas que paguem mais dividendos, que façam mais recompra de ações como as petroleiras internacionais. Para quem é nosso cliente sabe, a nossa preferência, A gente tem hoje como a maior posição nas nossas carteiras é justamente uma petroleira global, está quase subindo quase 80% esse ano, então a gente prefere as empresas internacionais. Em termos de múltiplo, pessoal, ninguém vai olhar os múltiplos de maneira isolada. A Petrobras pode parecer ser uma barganha, mas nesse momento a gente coloca como uma cilada, porque tem opções mais interessantes aí do que a Petro, E como eu falei, pessoal, o que a gente quer é que as pessoas aproveitem o momento bom do petróleo, Então, vale mais a pena vender Petro e colocar na nossa avaliação em outros ativos. Temos a Irani, que foi bastante pedida, também, ela tem múltiplos mais baixos, tem um PL baixo aí na casa de 6,3, isso que o lucro da Irani ela ainda pode aumentar, Então, se a gente for fazer uma projeção desse PL levando em conta o preço atual da ação, ele deveria ser mais baixo, poderia estar entre 4,5 e 5, que é bem mais baixo ainda do que esse 6,3, que já é um PL bastante reduzido, tá? A Irani divulgou bons resultados, fez mais de 440 milhões de receita agora no terceiro trimestre, e ela teve uma boa evolução no segmento de embalagens sustentáveis, mas a gente esperava um lucro maior. A questão dos custos atrapalhou um pouquinho, ainda assim o lucro foi estável do terceiro tri desse ano em relação ao ano passado, e chegou ali na casa de 95, quase 100 milhões de reais de lucro, Então a margem está elevada, divulgou bons resultados a Irani, apesar da gente ter
esperava um pouquinho mais. Tá? A Irani, a gente gosta do segmento de papel e celulose, as empresas brasileiras têm uma série de vantagens. Claro que a Irani é um tamanho bem menor do que Klabin, do que Suzano, dá para comparar ela mais com a Klabin, ela seria uma mini Klabin, vamos dizer assim, mas é uma empresa bem interessante para o futuro e também pensando em pagamento de dividendos, tá? Sendo que a Irani tem muita coisa para colocar em produção ainda, tem investimentos para fazer, e esse setor, pessoal, que colocar o que produzir vende, né? Essa é a grande vantagem desse segmento, e a gente considera, assim, a Irani uma barganha aí da bolsa, tá? Outra é a Randon, né, pessoal, também, que é uma empresa sensacional, ela é muito forte na parte de reboque, semi-reboques, trabalha no mercado externo, inclusive ela concluiu essa semana a compra da Hercules Enterprise, que é uma empresa que também fabrica reboques e semi-reboques nos Estados Unidos, né? Ela concluiu também aquela joint venture com a Gerdau, né, para o serviço de locações de caminhões e semi-reboques, que é um mercado que tem um potencial bem interessante. É só a gente olhar o trabalho que a Simpar vem fazendo, né, de locação, por exemplo, de caminhões com a Vamos. Né, é bem interessante e é uma empresa que tem potencial de crescer no Brasil e também no exterior e tem múltiplos bastante reduzidos, 4,9 o PL, o PVP de 1,2, e nós consideramos sim a Randon uma barganha. O que acontece, tá, pessoal? O que a gente tem que ficar de olho? A Randon ela vai divulgar ótimos resultados operacionais quando a gente fala de vendas. O que pode atrapalhar ainda é a questão dos custos, porque a inflação machucou demais os últimos resultados da Randon. Fora isso, né, ela deve divulgar ótimos resultados. Né? Em relação a vendas, aí, a gente vem recebendo já as prévias trimestrais, as prévias mensais que são divulgadas pela Randon, os resultados são fantásticos, mesmo o ano passado tendo sido bem forte, né? E o segmento metal mecânico tem muita barganha, tá, pessoal? Tanto que nós temos algumas empresas, e eu vou deixar para vocês aqui o nosso relatório de performance com as estratégias de médio e curto prazos. Com 10 minutos por dia vocês conseguem acompanhar, de longo prazo 10 minutos por mês, análise fundamentalista. E tem várias estratégias, né? Então a gente pega a nossa carteira Micro e Small Caps, por exemplo, tem toda a explicação, vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. É uma carteira que está com desempenho muito bom, está se aproximando dos 19% esse ano, a carteira está nas máximas históricas e tem algumas empresas do segmento metal mecânico que é muito barato. E vocês vão ver que todas as nossas estratégias, mesmo tendo momentos bons, ruins, tem desempenho fantástico aí no longo prazo, tá? Vale a pena dar uma olhadinha ali também, aproveitar a nossa Black Friday, cupom de 50% de desconto, já vai estar aplicado, né? Mas as informações vão estar aqui na descrição também, tá? Depois eu falo mais um pouquinho sobre a Capitalizo. Nós temos aqui a Vulcabras, tá, pessoal, que foi bastante pedida por vocês também. É uma empresa que tem nos surpreendido de maneira positiva. A gente acompanhou todo o processo de integração que eles fizeram com a Mizuno após a compra da Mizuno da Alpargatas. Foi sensacional, né? Os resultados vêm vindo muito fortes. Temos essa questão de controle de custos e ela conseguiu aumentar muito o volume de vendas, né? Então isso acaba diluindo aqueles custos fixos, né? Quanto mais vende, no caso aqui, melhor, né? E com isso o lucro chegou aí a quase 100 milhões de reais. Se vocês olharem, vocês vão ver que o lucro está menor do que o ano passado no terceiro tri, só que o que acontece, pessoal? O ano passado teve créditos tributários, né? Então são ganhos não recorrentes, né? Que não vão acontecer agora de novo, e com isso dá a comparação fica um pouco... não faz muito sentido, né? Mas excluindo esses não recorrentes, aí a gente teve um aumento de lucro em relação ao ano passado. Também consideramos uma barganha, e considerando o segmento de atuação dela, né, tem um PL aí na casa de 11 vezes, que ainda pode baixar, é um preço baixo, tá? Um PL baixo aqui no caso de Vulcabras. E temos aqui também, né, pessoal, a AS Brasil, né? Nós preferimos outras empresas do setor elétrico, mas essa aqui é uma empresa que está bem machucada também, né? Ela conseguiu divulgar resultados não bons, não positivos, enquanto a maior parte das empresas do setor elétrico estava divulgando resultados positivos. E o que acontece aqui no caso da AES? Ela fez emissão de ações também, então acabou baixando mais o preço das ações ainda, né? E ela não tem muito mais para onde piorar. Inclusive, eu acho que faz um mês aí eu fiz um vídeo específico da AES, se vocês colocarem no YouTube vocês vão ver, e ela já teve um trimestre bem melhor, né? Então a gente entende que é daqui para frente, né? Apesar de, como eu falei, a gente preferir outras empresas, é uma barganha sim, teve um lucro ali de mais de 100 milhões esse último trimestre, revertendo os resultados do ano passado, e é uma empresa que cada vez mais vem investindo nessa questão de energias renováveis,
Inclusive, eles estudam, né, ter uma participação mais ampla no segmento de hidrogênio verde, que é um segmento fantástico aí, que a AES pode aumentar a sua participação. Tá? Aqui o PL vai estar assim, né, pessoal, porque ainda está pegando anualizado e como ela teve prejuízo, aí seria um PL negativo, mas um PVP de 1,4. É uma barganha, uma empresa bem interessante para acompanhar. E algumas pessoas nos pediram também bancos estrangeiros para saber se estava interessante ou não. Se os bancos brasileiros estão baratos, né, pessoal, os estrangeiros estão tão baratos quanto. A gente pega aqui o Bank of America, que é um dos nossos preferidos, um PL de 11 vezes, um PVP de 1,08 operando próximo do valor patrimonial. Lembrando que o Bank of America tem estoques, né, que é o BAC ou o BOAC34, que são os BDRs aí do Bank of America. E o interessante, né, pessoal, é que os bancos americanos eles acabam se beneficiando desse aumento de taxa de juros porque tem essa proteção, né? Tanto que pega a parte de renda fixa agora, foi uma das partes mais positivas dos resultados aí do Bank of America. O que tem que cuidar, que algumas pessoas já nos pediram, são os bancos europeus, né? A maior parte deles tem uma situação delicada, mas os bancos americanos, o Wells Fargo, o JP Morgan, Morgan Stanley e especialmente o Bank of America são bancos bem interessantes que estão pagando muito dividendo e os bancos lá fazem muita recompra de ações, né? Se a gente pega em torno de 60% do retorno de proventos, né, ou de benefícios que a gente tem para os acionistas, vem aí das recompras de ações, tá? Então hoje, pessoal, um monte de barganha, né? A gente colocaria só a Petrobras como cilada porque a gente entende que tem opções mais interessantes. Eu lembro que vocês devem aproveitar aí a nossa promoção de Black Friday. O cliente da Capitaliza tem várias vantagens, né, pessoal? A gente tem o Começando do Zero, que é para aquele investidor que ainda não montou sua carteira, o Help Invest, onde vocês passam os ativos de vocês, a gente faz uma avaliação deles, as mentorias, o atendimento sempre personalizado, tudo aqui com resultado comprovado, tá, pessoal? Dando ganho, dando perda, a gente sempre vai mostrar tudo de forma transparente e, claro, a independência, que é muito importante para que o investidor, sem conflito de interesse, consiga buscar os melhores ganhos no longo prazo. Qualquer dúvida, nos mandem um e-mail ou então os contatos aqui na descrição, nos chamem ali no WhatsApp, mandem um áudio, uma mensagem, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar todos, tá certo? Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!